28 de outubro, começando nossa reflexão no Evangelho. Hoje com o capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Jesus Veio. Nós vamos comentar aqui um trechinho do Paulo aos Filipenses. E ele vai abordar essa postura, essa conduta de Jesus aqui, né, no mundo hostil, no mundo complicado. Então, vamos receber a turma e começar. Tia Sônia, meu amor! Carlão, Bertuga, Robertuga, ô casal 20. Dalcinir, Poli, Karina, que bom, Kika, meu amor, ô delícia! Mari Braga, Eda, Dri Silva, bom dia, turmíssima. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus, a postura de Jesus, a forma como Jesus se apresentou neste mundo, num capítulo bastante rico que a gente tem que buscar, né, o espírito da letra, o que está por trás, para a gente conseguir apropriar isso para nossa vida, para o nosso dia, para a gente incorporar o ensinamento de Jesus. E eu ia deixar essa frase para o final, mas ela é muito boa, eu vou falar agora e no final. No começo desse livro, Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel coloca lá na introdução, ele fala assim: não existe linha divisória entre o templo e a oficina. O que ele está querendo dizer com isso? Que o evangelho é para ser vivenciado, é para ser aplicado em todos os lugares. Não é assim, então agora eu vou pro templo religioso, agora eu vou pra igreja, vou pro centro, agora eu vou rezar. Então agora adoto uma postura de fé, de humildade, de tranquilidade, de paciência. E depois no trabalho eu preciso de energia, de postura, senão ninguém me respeita. E o Emmanuel já condena isso no começo do livro. Não existe linha divisória entre o seu trabalho e a sua religião. Por quê? Porque todo mundo, todos os lugares, o mundo no sentido aqui, sabe, por onde a gente passa, todos os lugares são estímulos à aplicação do evangelho e não apenas o templo religioso. Então este capítulo vai falar um pouco sobre isso, sobre essa nossa postura ao longo da vida, por onde a gente vai passando, né? Porque tem lugar que a gente adota aquela imagem de docilidade, e tem lugar que a gente adota uma postura de hostilidade. Então essa diferença precisa ser percebida para ser lapidada, porque ela em si é uma postura de desequilíbrio e muitas vezes de pouco conhecimento sobre si mesmo. Então o capítulo hoje, para falar disso, o Emmanuel trouxe Jesus como modelo. Então ele coloca assim: Jesus veio. Mas deixa eu dar bom dia aqui, que a turma chegou aqui. Dani, Rogério, galera, Leonor, Johnny, Reizinho. Show de bola, meus amores. Jesus veio. O título é esse. Aí ele vai comentar aquele trechinho do Paulo aos Filipenses, que ele fala assim: mas Jesus veio, mas o trechinho aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gente, quando Jesus veio, o Messias era
esperado, por causa das profecias da época, o Messias era esperado, mas a forma como esperavam o Messias era aquela aparência de força. Vinha um batalhador, né? Vinha alguém forte para defender o mundo das injustiças, dos absurdos. E aí Jesus veio. Jesus veio como? Na forma de servo, e não na forma de guerreiro, não na forma de poderoso, sentado num trono dando ordens. Não, ele veio na forma de servo. Nasceu numa manjedoura e deixou o mundo na cruz. Então, esta simbologia do primeiro ensinamento de Jesus, que foi a forma como ele veio nos conduzir para a luz, para a paz, para nos tirar das atrocidades, das injustiças do mundo, foi uma postura humilde. A primeira lição é essa. Ai, mas com postura humilde eu não venço o mundo. Este é o ponto crucial deste capítulo. A gente confunde muito humildade com insegurança. Porque como a gente não adequa bem a postura, vai na frente do espelho e ensaia uma postura humilde. Ensaia. É fraqueza? Humilde. É caidinho assim? Ou humilde? Como que é humilde? Ensaia uma postura de humilde pra gente perceber a dificuldade de... Olha, só na simbologia, só na palavra, na terminologia de cada palavra, já tem aqui uma expressão corporal. Humildade. Força. Percebem? Então, esse é o ponto crucial para a gente tirar esse mito de insegurança como fator de humildade. Insegurança não é humildade. Insegurança é um rebaixamento de si mesmo. É um sentimento de menos-valia. E o inseguro, quando se sente confiante e forte, o que ele faz? Ataca. Tem até aquele ditado: quer conhecer um vilão? Dê-lhe um cargo na mão. A pessoa era boazinha, quietinha, né? Agradava a todos. De repente, virou chefe, virou um carrasco. Então, insegurança não é humildade. Esse é o ponto que nós vamos bater aqui pra gente se apropriar de uma melhor apresentação de humildade, porque humildade é o veículo por essência da salvação. Humildade é a maneira como nós vamos conseguir agregar virtudes, construções dignas na nossa vida e trazer paz, alegria ao nosso coração. Mas para isso a gente precisa entender o que é humildade. Então vamos seguir com o modelo divino. E o Emmanuel começa assim: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica. Olha aqui a dificuldade, porque o mundo é hostil. Então, como que eu me apresento perante o mundo, num mundo hostil? Eu tenho que ir para brigar. Se eu tô no meio de lobo, eu tenho que ser lobo. Então, assim, muitos discípulos apresentam essa dificuldade, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz as criaturas na terra.
Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele apagou o próprio brilho, a própria luz. Jesus é o maior, é o espírito maior que a gente tem notícia. Ele é o governador, ele comanda a terra toda. Pensa no globo, a terra toda, é ele ali. Tem uma expressão bonita que fala que a aura de Jesus, é emocionante, a aura de Jesus envolve todo o orbe. Imagina, Jesus, a energia dele envolve toda a terra, porque ele é o governador, ele é o espírito ali, o benfeitor que cuida de tudo. Então, olha a grandeza, dá para imaginar a iluminação dele. E aí, o que ele fez? Vou lá ensinar meu pessoal. Vou lá dar um naquinho de mim para eles. Só que ele não veio num trono. Ele não veio numa carruagem brilhante para ganhar a atenção das pessoas e respeito. Não. Ele veio pequeno. Se vestiu de servo. Fez-se, apagou-se e se apresentou. Tinha facilidade para ele? Nenhuma. O mundo eram os lobos que tem hoje. E aí, o exemplo de Jesus já representa a lição que a gente precisa. Porque quando a gente entra em determinados ambientes, naturalmente a gente apresenta. Outro dia eu fui entrar, tava com uma segregação ali de pessoas na entrada do restaurante, e eu tava morrendo de medo de ser barrada, porque já tinha metade da família lá dentro, metade estava pra fora. Aí eu falei, ai meu Deus, se estiver limitando, não vão me deixar entrar. E aí, olha a postura, olha o que é a postura. E eu não me dei conta disso não. Eu falei, nossa senhora, eu preciso mostrar força, né, pra menina não me barrar. E aí eu penso que mostrei, né, força. E entrei, cheguei lá dentro, meu irmão falou, que cara arrogante é essa? Eu falei, arrogante? Eu falei, por quê? Ele falou, nossa, você deu uma enqueixada ali pra passar? Eu falei, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Eu fiz porque eu tava com medo de ser barrada. Então, para mostrar força, eu fui na arrogância. Eu falei, nossa, olha como é delicada a nossa postura de equilibrar força, energia e humildade, né? Não quero parecer maior, né? Não quero ostentar agressividade, mas eu quero mostrar energia. Isso é necessário. Senão, aí sim a gente cai numa acomodação. Naquela coisa assim, é isso mesmo. Não, a energia é construtiva. Só que como dosar a energia com a humildade? Parece que uma anula a outra, né? Mas quando a gente pensa no exemplo de Jesus, uma se incorpora na outra e traduzem a postura equilibrada que a gente deve adotar. Aonde? Em todos os ambientes, porque essa postura cabe em todo lugar. Então esse é o primeiro ensinamento de Jesus. E aí ele coloca assim, o Emmanuel: ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão
como justificativa para desentendimentos com os irmãos da terra. Olha aqui as nossas desculpas, né? Eu faço assim porque tal pessoa é muito assim. Então eu tenho que mostrar força porque senão a pessoa me humilha. Eu tenho que mostrar energia porque senão não acreditam em mim. E aí a gente cai neste equívoco de apresentação. Não alegue possibilidades mentais e sentimentais como forma de sobrepor-se aos outros, como forma de passar por cima das pessoas. São irmãos que a gente caminha junto, um pelo outro. Quem pode mais tem uma dívida para quem pode menos. Então, não existe essa de ostentar grandeza artificial em nome de uma conquista, em nome de uma defesa. Ele segue assim: homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou a culminância do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes. Gente, olha que noção de igualdade que ele trouxe. E quem é intelecto suficiente aqui no mundo para se achar digno de uma superioridade, de uma posição de maior, de ser maior, né? De ser, de ofuscar o outro porque eu sou mais inteligente, eu sou mais caridoso. Gente, isso é justamente o oposto da lição de grandeza, porque o maior se anulou e sentou na mesa com os pecadores. Olha, esse daqui eu ia pular, não vou pular não. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, você pode ir ao encontro dele, como Jesus veio ao nosso encontro, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Gente, olha isso. Sem demonstração de grandeza. É porque eu tenho tal título, porque eu tenho tal especialização, porque eu tenho tal doutorado, porque eu já fiz tal coisas. Isso são aparatos para inferiorizar o outro. Precisamos tomar cuidado com isso. Jesus fez o oposto. Jesus se anulou, ele se apagou para nos conduzir e aí mostrar a grandeza. Olha só, recorda a demonstração do Divino Mestre. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, nasceu numa manjedoura e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E nós, qual a nossa postura, qual a nossa intenção, a nossa atitude perante o mundo? A lição de hoje fica assim, latejando para a gente trabalhar esse nosso equilíbrio íntimo, prestando atenção na forma como a gente se apresenta. Na forma como a gente se apresenta. Quem se faz grande não se eleva. Quem quiser ser o maior, se faça pequenino. Só que ser pequenino não é um sentimento de menosvalor. Pelo contrário, ser pequenino é saber do justo valor, saber
das possibilidades, das potências, das habilidades. E saber também das limitações. E aí, entre as possibilidades e as limitações, se esforçar para ser mais sempre, agregando outros para serem mais junto. Porque neste mundo a palavra mestra é junto. Juntos sempre, né? Numa relação de, vem cá, você tá cansado? Eu te ajudo. Ai, agora eu tô cansada, me ajuda. Essa é a relação do crescimento nessa vida. Essa é a lição, primeira lição que Jesus nos deixou, da humildade. No encerramento, Senhor Jesus, ai de nós, né, Rei, que estejamos atentos neste dia de hoje a uma postura mais conveniente, mais favorável às construções do Evangelho, da bondade, da solidariedade que desejamos fazer. Que estejamos mais atentos na condução da nossa voz, da altura com que nos relacionamos com as pessoas, sem gritos, sem excessos, no ambiente de trabalho, principalmente, para podermos ser exemplos do seu amor em todo lugar. Senhor, que neste dia de hoje possamos estar atentos a uma postura de humildade e ação dentro do nosso lar, envolvendo os nossos amores com compreensão e condução amiga. Divino Mestre Jesus, sabemos que o nosso desafio não é pequeno, mas também sabemos que o Senhor nos ampara, nos fortalece e está conosco em todos os momentos. Muito obrigada, Divino Mestre Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus amores, um excelente dia, Fá. Sendo pequenos na humildade, nos tornamos grandes, é isso mesmo. Turmíssima, hoje tá batendo, Rô? Hoje bateu. Amores, um excelente dia pra vocês e até amanhã. Tchau, Karina, tchau, Leonor, tchau, Fá, tchau, Rô, Kika, Johnny, amores. Até amanhã, um super beijo.